Vou deixar tudo certinho pra você. E a gente começa aqui já com Reading and Vocabulary, tá? Então aqui a gente já tem o nosso, digamos, primeiro texto, né, estruturado. E ele tem como título A Holiday in New York. A Holiday in New York. Holiday vem a ser o quê? Lembram? É feriado em português. Isso, perfeito, tá? Então, ó, a holiday in New York, não um feriado em Nova York. O a gente já conhece, né, como nosso artigo indefinido. Mas por que que a gente utilizou aí o a para dizer um feriado? É, seria para. Eu não sei, estou supondo aqui, para especificar, é ser exclusivamente desse feriado? Não sei. Ou para todo feriado tem que ter um artigo, não sei. Hum. Vamos pensar assim, ó. O artigo que é apresentado aqui é um artigo indefinido. Ou seja, ele não está definindo que feriado é, né? Então a gente tem aqui o título Um feriado em Nova York. Então pode ser qualquer tipo de feriado, né? A gente não tem uma definição. Mas eu quero saber especificamente por que que no título foi utilizado a, já que a gente tem duas formas de indefinidos, né? A gente tem o a e o an. O bom do artigo definido na língua inglesa é que só tem um, que é o the, né? O the, the. Então só tem ele. Então se eu for colocar o, a, os, a, singular ou plural, vai ser o mesmo. Só que aqui a gente tem dois. Por que que foi utilizado o a aqui nesse título? Você Vocês começo da lembram? frase? Isso. Ah, é. E sim, e também pela letra, né? Pelo que vem depois, pelo som. Isso. Acho que eu acho que o H, não, eu acho que eu tô misturando tudo já, não vou nem Vamos lá, falar. meninas. Ajudem aí a Adriana. Tá fluindo. É, Rebeca, Bia, lembram? professor, eu sei que tinha regrinha Isso. e N A e gente, A. isso, a gente tem o A e a gente tem o N. E aí a gente vai lembrar que a gente só vai utilizar esse artigo, né, antes de um determinado substantivo, né? E aí ele vai ser colocado o a quando tiver depois dele, né, uma palavra, né, um substantivo que comece com o som de uma consoante, tá? E aí você percebe que a palavra holiday, né, esse som de H, ele é bem presente, Sim. diferente da palavra hour, né, que inicia com H, só que esse H ele é Uhum. mudo, a gente não tem som. Então, nesse caso, embora tenha um H, né, a gente vai utilizar o artigo indefinido não pela letra que inicia ali daquele determinado substantivo, mas pelo som daquela palavra que vai ser iniciado, né? Então, se for um som de uma consoante, então a gente vai ter que utilizar o A. Se for uma vogal, um som de uma vogal, a gente vai ter que utilizar o N. Como assim, né? An apple, por exemplo. Uma maçã. Opa. An apple, né? Uma maçã. Então, um som aí que eu tenho o som de uma vogal. Então, eu vou ter que Uhum. utilizar o N. Claro que a gente tem algumas exceções, né? Que a gente viu aí no caso de hour, né? Que a gente não tem a sonoridade do H, mas sim um som de uma vogal. Ok? E Ok. aí, qualquer coisa, dá uma conferida nas nossas aulas anteriores para fixar Reforçar. bem, não Uhum. esquecer. E aí, meninas, a gente vai fazer a leitura aqui desse texto. Mas eu não vou começar fazendo a leitura, né? Eu vou deixar para que vocês façam a leitura. Então, vai na sequência que aparece aqui para mim, né? Adriana, Rebeca e depois a Beatriz. Leia da maneira como você entender. Ah, professor, eu tô com dificuldade nessa palavra. Vai assim mesmo. Se joga, inventa, se for possível. E aí depois eu trago o texto novamente
E aí a gente, por exemplo, Adriano, Rebeca ou Beatriz, professor, você falou essa palavra, eu gostaria que você repetisse para eu ouvir e eu repetir, tá? E aí fazer com que essa palavra ela fique certinho ali no meu vocabulário interno, ok? Podemos então? Ok. Vamos lá. Eu vou deixar aqui Hollis, no mudo. Hollis from Montreal, in Canada. Não, aqui o texto, ó. Começa aqui, ó. Desculpa, eu achei que já era completando. Calma, calma. Sorry. This is a photo of Claude and Holly Double from Montreal, in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Married. Holly is an architect. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Thank you so much. Vamos agora para Rebeca. Ai, meu Deus. Fiz, tá ouvindo? Fiz a foto of Claudia and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claudia is from France. They are married. Holly is an art, art, architect, não sei. Her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Ai, Thank professor. you. Eu desconfio que Meu vocês Deus. ficam lendo em casa esses textos para dar uma adiantada. Eu tenho essa impressão. Não, não vi nada, professor. Mas vocês estão indo Muito muito bem, tempo. tá? Muito bem mesmo. Beatriz, vamos lá? Hello. This is a photo of Cloud and Holly Duval from Montreal, no, Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Cloud is from France. They are married. Holly is an architect. Eu não consegui. Air of is in the center of Montreal. Cloud is a doctor. Is hospital is in the center of Montreal too. Perdão, professor, tem palavras que às vezes eu confundo. Não me peça perdão, não me peça desculpas, tá? Cada pessoa vai no seu ritmo. E eu acredito, gente, vocês acertaram muitas das palavras e a maioria das palavras sem nenhum problema. Se tiveram dificuldade ali em uma ou outra, isso provavelmente porque a palavra lá não está internalizada, tá? Isso é muito comum de acontecer. Não se preocupe, a gente vai resolvendo, tá? Mas na minha concepção, vocês mandaram muito bem aqui, tá? Tanto a Adriana, Rebeca, Beatriz. Olha, congratulations. Congratulations. Então vamos Agora lá só para o falta. texto. Oi? Agora pode ser a sua vez para dizer pra gente. Sim. Só Eu pra gente também ouvir concordo. certo, né? E aí, gente, é só uma Please, please. ressalva. Só uma ressalva em relação ao nome das pessoas, tá? Não tem problema se você errar o nome da pessoa, principalmente aqui que a gente não tem, de fato, uma ideia. Até porque, por exemplo, a gente já tem ali a palavra France, indicando que provavelmente o nome de algum deles é francês. E lembrando que o Canadá, a gente tem tanto o inglês quanto o francês, né, como línguas que são utilizadas
tá? Então é comum de terem essas palavrinhas que aí você vai puxar para um determinado ponto e outro. Claro, se você tiver alguma dificuldade falando errado o nome da pessoa, a pessoa vai te corrigir sem nenhum problema. Vocês lembram, por exemplo, de um programa bem antigo chamado Pânico, em que uma das apresentadoras, ela vai entrevistar o Justin Bieber, né? E aí toda vez ela falava assim, Justin, Justin, né? E aí ele falava o quê? Justin, Justin. Justin, né? Justin. Isso, ele ficava corrigindo ela o tempo todo. E aí pode parecer ou soar pra gente como se fosse uma frescura do cantor, né? Você não quer que pronuncie o nome dele de forma correta. Mas é porque, assim, dependendo da forma como você pronuncia uma palavra, ela pode te dar uma outra interpretação, né? E aí isso pode incomodar a pessoa, né, que tem ali o nome e tudo mais. E aí, né, a gente vai acertando até chegar a algum momento. Então, o texto acompanhando aí, né? A gente começa ele falando aqui, ó. This is a photo of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is an architect. Architect. They, isso, architect. Her. Então, eu ouvi aqui o her, tá? Por quê? Porque a gente tenta assemelhar essas palavras para o nosso conforto linguístico, né? Então, nosso conforto seria, no caso, português. Então, eu leria da forma como está escrito, né? E a gente lembra, o inglês a gente não fala da maneira como está escrito, né? E aí, por que que eu não vou falar hair, né? Porque tem uma palavrinha que a gente vai falar hair, hair, que é o Cabelo. Cabelo. perfeito, né? Então, hair, e aqui eu tenho her, her, Her. tá? O som é diferente. Então, a gente vai falar her office is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Alguma palavra que vocês gostariam que fosse repetida para internalizar, aprender? Ou tá tudo certo? As que eu tinha dúvida, acho que foi falado. Quando a gente falar, a gente erra de novo, mas tudo bem. Qual? Não, eu falei assim, parece que tá tudo bem, quando a gente falar, a gente vai errar algumas palavras de novo. Eu sempre falo para os meus alunos, eu pergunto, gente, vocês estão entendendo? Então, professor, eu quero ver na hora da prova. Na hora da prova sai cada coisa que eu digo, meu Deus do céu, não é possível. Esse negócio de prova aí, não fala não, que tá me dando medo. Não, não fique nervosa não, que eu quase dei um ataque cardíaco numa outra aluna, minha bichinha. Ela ficava preocupada, eu digo, calma, seu coração, vou lhe ajudar, não se preocupe não. Mas ela ficava nervosa, eu digo, não, gente, é Com normal. Quando fala em certeza. prova, a gente já se treme todo. Mas vamos lá. Nós temos aqui, ó, complete the sentences. Então, nós temos informações, né, que foram retiradas do texto. E aí, no caso, a gente vai verificar, né, assuntos que a gente já visualizou, né, como artigo indefinido, que aparece aqui. Eu tenho o pronome adjetivo, né, que nós já verificamos também. Então, a gente separa o que é pronome possessivo do pronome adjetivo possessivo. Então, lembra, quando for esse adjetivo possessivo, ele vai acompanhar o substantivo, né? Ele vai estar sempre acompanhado ali dessa classe de palavra. Já o pronome possessivo, a ideia dele é o quê? De substituir o substantivo. Ou seja, ele vai ser colocado ali quando esse substantivo já foi dito lá anteriormente. Já esse adjetivo possessivo, que é o que geralmente aparece, é mais comum você encontrá-lo nos textos, né? Ele vai acompanhar o substantivo, né? Dando essa ideia do que é a ideia do adjetivo, né? Que é de modificar a ideia do substantivo. Aqui no caso, né? Ele está dando essa modificação na ideia de indicar aquele objeto que é o objeto da posse, que pode ser, no caso,
uma pessoa, né? Um outro objeto específico e por aí vai. Então, nós temos aqui a primeira frase que já está completa, né? Holly is from Montreal, in Canada. Então, aqui ele está dizendo que a Holly é, Canadense. isso, ela é da cidade, né? De Montreal, que fica no Canadá. Perfeito? E aí, segundo o texto, deixa eu colocar aqui. Pronto. Segundo o texto, She's an. Quando eu tenho aqui, né, essa frase para ser completada, tá me indicando o que especificamente? O que que eu preciso completar aqui? Som de vogal. She's an architect. Isso, ó, profissão, tá? Então, she's an architect. Então, ela é uma arquiteta, tá? Então, eu tenho aqui um indefinido. Aqui na número 3, eu tenho her e is in the century of Montreal. Como é que pronuncia corretamente? Office, Off, Office. office, né? Her office, office. Isso. Office. office, Ó, office. office. Isso. Aí você vai lembrar dos pontos de articulação, né? O, O- o som de F, né? Que é produzido aqui, ó. Dente superior, toca os lábios inferiores, impedindo essa passagem de A. Então, office, né? E o som final, ok? Ok. Perfeito. Então, a resposta, né? Her office. Office. Perfeito. Vamos lá. Number 4, Claude. He's from France. Perfect. Claude is from France. Is from. Ele é da França. Sim. Isso. 5. He's a He's a doctor. perfect doctor, tá? Então, ó, a gente percebe que a palavra doctor, que completa aqui, né, a frase, inicia com um som de vogal, de consoante, perdão. Consoante. E aí esse som de consoante, né, vai acompanhar, né, esse substantivo vai acompanhar aí o artigo indefinido. A doctor. 6. His His hospital. Pode falar. His hospital in the Montreal of Isso. Is in the century. no Century. centro de Montreal. Isso. Is in the century of É, Montreal 2. Eu tenho aqui, ó, o to também, né? Que ele tá indicando que também fica no centro de Montreal, o hospital que ele trabalha. 7. holiday. Holiday. Isso, They are on perfect. holiday. They are on holiday in New York. Né? Eles estão Aí, de. Adriana, responde a outra. Eles estão aí no feriado. E a 8, 8. They are married. perfect. They are married. Né? Então nós temos o status civil, né? Desse casal, né? Eles são casados. Perfect. Vamos lá. Aqui nós temos na number 3, né? Complete the questions. Então, ó, a gente já perguntou o nome, né, da pessoa, né? What's your name? Qual o seu nome? A gente já perguntou o nome de uma terceira pessoa. What's his name? Qual o nome dele? What's her name? Qual o nome dela, né? Então, nós temos aqui esses espaços, né, a serem completados. Perdão. E aqui nós temos, ó, Where are you from? De onde que você é? Mas a gente também fez as perguntas, né?
Where is he from? Where is she from? Né? Utilizando os pronomes que têm função de sujeito, né? He, she, ele ou ela. Mas é claro, a gente pode utilizar outros também, como where are they from? De onde eles são? Perguntando aí de mais de uma pessoa, né? No plural. É comum a gente utilizar o quê? He, she, they e o you, tá? Esses pronomes. Porque você não vai perguntar where am I from? De onde que eu sou? Né? Eu tenho uma professora que ela falava assim, essa pergunta é uma pessoa que ela não tá bem da cabeça, né? A gente pergunta de onde que eu sou, né? De repente bate a crise existencial, né? E você pergunta. E você perguntar também, where are we from? De onde nós somos? Você tem a primeira pessoa que está inserida ali também, embora seja no plural, né? Eu e mais uma pessoa. Então, essas perguntas vão ser mais comuns o quê? Para terceira pessoa, né? Do singular. He. E nós temos she. Pode ser mais de uma pessoa, né? No plural, né? Eles ou elas. They. Ou you, você ou vocês. Aqui no caso, né, o you, ele vai ser utilizado tanto de um jeito quanto de outro. Lembrando que também então, nós temos aqui o your, né? What's your name? Ok? Certinho? Então vamos lá montar as nossas frases, perguntando uns aos outros, ok? Então, Adriana, escolha uma pessoa para você perguntar o nome. Escolha essa mesma pessoa que você escolheu, você vai perguntar o nome de uma terceira. Então, por exemplo, digamos que você vai perguntar para Beatriz, né? E aí ela vai respondendo. E aí, quando você for perguntar o nome de uma terceira pessoa, como nós vimos, né? Qual o nome dela? Aí, no caso, a gente vai estar referindo a Rebeca. Estão entendendo, visualizando a questão, né? E aí você vai e volta a fazer a pergunta para Beatriz, por exemplo, né? Perguntando de onde que ela é, tá? E aí você faz a mesma pergunta, só que para uma terceira pessoa. Aí, no caso, a outra colega. Aqui nós temos a pergunta do escritório, né? Ou do hospital. Mas aí, para a gente perguntar, né, fazer perguntas específicas como essa, a gente tem que perguntar qual o trabalho da pessoa, tá? E aí a gente vai verificar mais um pouquinho lá na frente. E claro, se a pessoa trabalha como professor, você não vai perguntar onde fica o hospital onde você trabalha. Ora, o professor ele não vai para o hospital para trabalhar, né? Ele vai trabalhar provavelmente numa escola, né? Então nós temos aí locais para as profissões específicas, ok? Que a gente vai verificando mais à frente. Por enquanto, eu quero que vocês façam essas perguntas aqui. A mesma coisa. A Adriana faz, depois a Rebeca, depois a Beatriz. Certo? Podemos então? Eu sempre- Esse é o problema da letra A do nome. Sempre é chamado primeiro. Não, acho que é porque você entrou primeiro, Adriana. Aí ficou, né? Já- Ah, ainda Hoje bem que você eu foi. me saquei dessa, que antes sempre era eu. É por Ok, isso que ela chega atrasada agora, né, Rebeca? A gente É, entendeu o professor. esquema. eu vou perguntar primeiro para a Bia. What's your name? É pra mim? Ah, Beatriz, Beatriz. Ah, para mim, perdão. Pode repetir, por gentileza? What's your name? My name is Beatriz. What's her name? Rebeca. Oh, errei. Como é que eu digo que ela se chama Rebeca? É Você vai This fazer is Rebecca? This is Rebecca? Você vai fazer o seguinte, ó. Her name is. Ó, você vai utilizar. O que que ela perguntou, ó? What's her name? Então ela fez a pergunta utilizando esse essa question word, né?
What's her name? E aí, o que que você vai fazer para responder? Ao invés de você utilizar o what's, que aí é utilizado para pergunta, você tira ele e aí você responde. Her name is, e aí você indica o nome. Ok? Tá bom, entendi. Ok. Her name Rebecca. Seria assim? Ok. Correto? Isso, não esquece do is, né? Her name is Rebecca. Ah, ok. Where are from? I'm from Brazil. Ok. Where her from? She. Aqui a gente vai utilizar o she, Adriana. Oh, Is she from? Tá? De onde ela é? Porque, ó, a gente está ok. traduzindo, ó, ela, né? O pronome Isso. tem função de sujeito. No outro, a gente utilizou o her, por quê? Porque o nome, ele dá a ideia de que ele É pertence posse, a né? alguém. Exato. Então, Uhum. a gente já pegou a ideia. Sei não. Não? Where where is she from? Where is she from? Pra mim, She's from é pra... Brazil. Perfect. Ok. Perfect. Where are Office? Não, aí a gente vai segurar aqui, tá? Ok. O office, e a gente vai mais à frente, ok? Uhum. Agora a Rebeca. Ah, Bora. eu vou fazer pra quem, professor? Pra Adriana, Você né? escolhe. Vou fazer pra Adriana porque a Bia já foi. Olha a intimidade. Vamos lá, Adriana. What's your name? My name is Adriana. What is her name? What's her name? Her name is Beatriz. Tá certo, professor? Tô perdido. Agora aqui, ó. De Where, onde que ela é? where is she from? She's from Brazil. Agora Geralmente quando pergunta fala de onde que a Adriana é. yes. What is, não sei. Ó. Não? Where are you from? Where Ah, are you from? where are you from? I'm from Brazil. Perfect. Tá? Então a gente, ó, não vamos confundir aí as question words, tá? Então, what, o que, né? Ou aqui no caso, a gente adapta para o português o qual, né? Qual o seu nome? E aí o where a gente vai utilizar pro onde, né? Então ele vai me indicar, né? Fazer uma pergunta para me indicar o lugar, ok? Então, what, o que? Where, onde, tá? A gente não esquecer. Agora é a sua vez, Beatriz. Ai, já fiquei nervosa. Vamos lá. Eu vou perguntar para a Rebeca, Oh, tá? What's your name? my name is Rebecca. Ou Rebecca. What's her name? Você responde mesmo? Ó, escute o que ela perguntou. De onde eu What's sou? her name? É de onde eu sou? What's her name? Qual o nome dela? Isso. Não, É, ah, tá. Qual é o what? nome da, Isso. qual é o nome da Adriana, né? Como eu tô perdida, professor. E, Eu não ó, sei vamos lá. ficar na hora A certa. Repetindo, ó. A pergunta que ela fez foi, ó, What's her name? Qual é Certo? o nome dela? Isso. E aí, o que que você vai fazer? Para responder, você vai tirar o what's, e aí você responde só com her Ah, name, tá. e aí você acrescenta o is,
né? Que é o Isso. verbo Tá, que indica estado. E aí, her name is, e aí você indica o nome da colega. tá bom. Ok? É,